Ou vamos falar, eu nunca falei sobre o borderline aqui, o Adilson ele tinha até me comentado sobre o borderline. Existem várias características do borderline e o borderline ele se comporta igual o cachorro. O cachorro e o borderline não tem diferença, né? O borderline ele simplesmente ah, age pelas suas pulsões, né? E infelizmente essas pulsões são uma construção, né? Do que aconteceu com ele em relação à vida, né? Então é difícil de lidar com borderline, né? E eles têm consciência, mas eles não conseguem ter controle, autocontrole de si. E existe toda uma explicação técnica sobre borderline, mas se você olha para um cachorro e olha para o borderline, você não vê diferença, né? Em tudo, até com as palavras e não sei o que. E o apego excessivo. Mas o cachorro ele tem a mente social coletiva de unidade, né? E o borderline, ele, por causa do transtorno borderline, ele gera essa questão, existe uma explicação. Mas eu queria falar uma outra questão também, quando o borderline ele fica em surto. Da mesma forma, né, que os psicóticos eles precisam retroalimentar o seu transtorno psicótico, o borderline ele precisa alimentar o seu mecanismo de recompensa, né? E o borderline ele, quando ele está em crise sistêmica, ele tem uma falha na sua personalidade e ele precisa consumir as coisas, né? Então, o borderline ele precisa consumir tudo por causa da insegurança e o medo da perca, e ele sente a necessidade cada vez mais de consumir. E quanto mais ele consome, mais ele quer para alimentar as drogas no cérebro, né? Então, isso acaba gerando um comportamento do borderline que ele precisa consumir tudo e todos, até por isso que às vezes o borderline sente muito desejo sexual, né? E quando ele necessita consumir tudo, né? E ele encontra um obstáculo, ele entra em crise, ele entra em surto porque ele está em limite, né? Então, até por isso que os borderlines eles entram em frenesia de consumir tudo que eles veem para manter retroalimentando a sua consciência, porque eles não têm capacidade de estabilizar a sua personalidade, a não ser quando sai da crise dele, ele tenta se controlar, não mexer nos gatilhos, os familiares ajuda médica e várias outras coisas, né? Mas basicamente o borderline, ele infelizmente ele tem esse problema, e se a verdade do borderline é a consumação total, qualquer coisa que for contra a consumação faz ele delirar, né? Porque o ser humano não passa de uma função lógica inerente ao propósito estabelecido, e propósito estabelecido é a linguagem construída em relação a toda a estrutura lógica do indivíduo, que eu tenho até minha tese da tabela da cadeia de frequências que explica todas as funções matemáticas da consciência humana, né? Porque o ser humano não sabe, mas é simplesmente uma máquina cheia de programas, né? Então, falou aí para vocês, pessoal.